Oi, bom dia. Eu vou fazer um vídeo aqui porque eu tô organizando o meu caderno e eu achei um texto meu sobre saudade. Quem me conhece sabe que eu gosto de escrever. Meu cabelo tá horrível. Sabe que eu gosto de escrever e, enfim, escrever tudo que é tipo de coisa, do modo geral, escrever sobre poemas, poesias, escrever sobre a vida, escrever sobre tudo. Sempre gostei muito de escrever. E achei interessante um texto que eu escrevi aqui no dia 12/5/2012. Tá aqui no meu caderno. Olha, 12/5/2012. Com o nome de Saudade. Achei muito interessante o texto. Li ele e vou ler de novo. Antes de ler ele, eu vou falar uma coisa. É um texto que eu escrevi. Certamente eu creio que nesse dia aqui que eu escrevi eu tava um pouco saudosa. Saudosa de coisas vividas na infância, porque foi tudo relacionado à infância. Mas é um texto muito bonito, então eu vou ler porque eu quero guardar ele na, na internet, né? Eu quero não perder esse texto. Que papel é uma coisa que não dura o resto da vida, né? Vai se apagando. Esse aqui tá bem cuidado ainda, que é um caderno meu que eu usava, tá muito bem cuidado. Mas vamos lá. É um texto sobre saudade, saudade de coisas que eu vivi na vida de infância, que eu tive uma infância maravilhosa. Fui muito bem criada pelo meu pai e minha mãe, tive coisas boas, enfim, a minha infância foi maravilhosa. Eu posso dizer que eu tive uma infância perfeita, né? Então tá. É interessante esse vídeo olhar os parentes meus dos santos, que é da minha mãe, né? Porque tem muita coisa relacionada a eles, é muita coisa bonita, tá? Eu toco no nome de várias pessoas, de parentes, de amigas minhas, tá? Então eu creio que todo mundo que eu falei aqui no meu texto tá no meu Facebook. Então vocês olhem o meu vídeo. Então tá, olha só. Saudade. Saudade de cair de bicicleta, levantar e ir de novo. É tudo relacionado à minha infância, tá? Saudade de rabiscar com um pedaço de pau o meu nome e o nome do meu irmão na estrada de Eldorado, onde tínhamos o nosso sítio. Saudade de ganhar aquele cafuné que minha tia fazia com aquelas unhas bem compridas, no caso a minha tia Vonira. Saudade de quando, ao passar na tia Edith para dar tchau, ela enchia minhas mãos de bala de banana. É uma tia minha, que já tá no céu, e ela gostava muito de mim. E quando eu passava lá pra dar tchau pra ela, que eu tava voltando pra Guaíba, ela sempre me dava muita bala de banana, porque eu adorava. Então, coisas que a gente passou na infância, que a gente gostava, marca a gente pra sempre, né? É bem interessante. Então tá, seguindo o baile. Saudade de quando eu via meu irmão vestido de milico e pensava que aquele cara era o mais lindo do mundo. Bah, realmente, eu tinha 8 anos e o meu irmão tinha 18 e ele vinha pra casa, né, vestido de milico e eu ficava assim, nossa, que cara mais lindo, né? Porque eu achava o meu irmão o homem mais lindo desse mundo, né? Era o meu irmão. Saudade de quando minha mãe me dizia que nós íamos lá na casa da prima Pamela. A prima Pamela, a filha do meu tio João, né, que também já está no céu. Eu gostava muito dela, a gente regula de idade. E quando a minha mãe falava, porém a gente morava em Guaíba e ela em Gravataí, né? Quando a minha mãe falava, bah, hoje a gente vai lá ver a prima Pamela. Meu Deus, aquilo era uma alegria pra mim, era muito bom, eu gostava de ir lá brincar com ela. Seguindo. Saudade de brincar com o posto do Gugu que meu primo Clébio tinha. Meu primo Clébio é filho do meu tio Aloísio e ele morava na época na Vila Farrapos, meu primo. E a minha mãe ia lá, visitava, né, a minha tia Rovena e me levava junto, claro, eu era criança, né? Então o meu primo tinha um monte de brinquedo legal, assim, e eu gostava de brincar. E esse posto do Gugu que ele tinha, pra mim, marcou demais, porque era muito legal. Saudade de quando eu via minha prima Sheila e ela representava ser como uma irmã pra mim. Aqui no caso eu tô falando de quando eu era criança, né? Que eu via ela muito seguido lá em Eldorado e ela sempre me tratou muito bem, me tratava como se eu fosse irmã dela, né? Então, bah, eu ficava muito feliz quando era final de semana que eu ia ver minha prima Sheila, né? Saudade do sorriso que o meu tio Evandir me lançou quando um dia fui comprar pão no mercadinho dele.
Aqui, aqui eu tava me referindo, esse meu tio também já tá no céu, né? Aqui eu tava me referindo a um dia que eu fui no mercado dele comprar, ele tinha um mercado. Fui comprar pão, era de manhã cedo, que a minha mãe tava numa amiga nossa, uma senhora de idade que também já tá no céu, a Dona Maria. A mãe pediu pra mim ir lá comprar pão e eu fui. E aí o meu tio tava ocupado, tava na mesa dele fazendo algum trabalho, alguma coisa. E ele me olhou, mas ele me deu um sorriso tão bonito que aquilo me marcou, sabe? Então me marcou também. Sinto saudade daquele sorriso que, como eu escrevi aqui, que foi lançado pra mim, né? Que foi com muito amor aquele sorriso. Então aquilo me marcou. E me marcou bastante porque eu não tive muito contato com esse meu tio, porque eu era muito pequena. Eu acho que nessa época eu devia ter uns 7 anos, 8 anos. E ele morava em Porto Alegre e a gente em Guaíba. Então a gente não tinha muito contato de se ver assim. Então é a única lembrança realmente que eu tenho dele, sabe? E vagas lembranças também dele lá em Eldorado, quando a gente passava e eu via ele no sítio dele. Mas é muito vaga mesmo. Tá. Saudade de jogar vôlei com a Camila e a Bruna, até tarde na rua. A Camila e a Bruna são amigas minhas de infância. Aqui eu não citei o Daniel, mas tem o Daniel também, que é irmão delas. Que a gente ficava eu, a Camila, a Bruna e o Daniel jogando vôlei até tarde na rua. Era muito legal. Não é o que é hoje, aquela... Não tinha malandragem, não tinha, como é que eu vou dizer, não tinha maldade, não era um mundo do avesso como tá hoje, tá? Então era muito bom, a gente ficava até tarde, o meu pai e a minha mãe, a gente morava pertinho, né? O meu pai e minha mãe deixavam eu brincar com eles, até porque os pais deles sempre ficavam ali na frente, cuidando a gente, né? Então a gente ia até de noite. Já aconteceu da gente ir até a meia-noite, mas claro, os pais deles sempre estavam ali cuidando da gente, né? Tá. A Camila e a Bruna tarde na rua. Saudade de fazer aquele bolo de cenoura só pra agradar o meu irmão. O meu irmão gostava muito de bolo de cenoura, deve gostar até hoje. E como ele elogiava muito o meu bolo, eu fazia pra ele, sabe? Tá. Saudade de quando eu via meu primo Sandro no sítio da tia Edir e ele tinha um cabelão que eu achava sensacional. Eu tenho um primo Sandro que quando ele era novinho, ele usava o cabelo comprido, um cabelo comprido, assim, acho que um pouquinho abaixo do ombro, assim. E ele era bem magrinho. E o cabelo dele era muito bonito. E como eu era uma criança, eu achava, assim, aquilo sensacional. Bah, um homem com cabelo comprido, né? Aquilo pra mim era, bah, style, né? E eu achava muito bonito o cabelo dele. Cadê? É o meu primo Sandro, que é filho da tia Vonira. Tá. Seguindo o baile. Ele tinha um cabelão que eu achava sensacional, tá? Saudade da companhia da minha amiga Aline Taborda, diariamente, quando éramos pequenas. A Aline Taborda é uma amiga que eu tinha, que morava na minha rua, ali na G2, na Coab. Mas ela se mudou depois, a gente passou a infância junto. Depois ela se mudou, hoje em dia eu nem sei direito onde ela mora, eu acho que é em Porto Alegre. Só que daí a gente teve um distanciamento, ela foi pra longe, depois ela foi pra bem longe, então a gente acabou, eu tenho ela e tudo no meu Face, mas a gente não tem mais contato como antigamente. Mas ela ficou no meu coração. Saudade de voltar do colégio e ver meu irmão jogando futebol no campo e achando ele o melhor jogador. Porque quando eu voltava do colégio, que eu tava estudando de tarde, o meu irmão tava jogando futebol. Era na praça que tinha ali, e o meu irmão tava sempre jogando futebol de tardezinha. E aí eu parava um pouco pra ver ele jogar. E achava ele o melhor jogador, né? Mas só hoje que eu sei que ele nem jogava nada. Ele me disse. Saudade de quando eu não conhecia a maldade, a traição, a ira, a falsidade e todos os sentimentos negativos. Realmente, a gente sente saudade de quando a gente não conhecia essas coisas ruins, né, que existem no mundo. E quando a gente é criança, a gente não conhece esse tipo de coisa. Saudade de tomar banho de chuva com as amigas e querer que aquela chuva não parasse nunca. Né? Quem nunca tomou banho com as amigas de chuva, né? Era muito bom. E essas coisas trazem saudade pra gente. Vamos virar a folha. Saudade de quando ficar sentada na calçada. Saudade de quando ficava sentada na calçada enchendo de água as tampinhas de garrafa. Era uma diversão pra mim. Isso eu era muito pequena, eu tenho pouca lembrança, mas eu ainda consigo lembrar. Eu tenho uma memória bem boa. Saudade de usar as roupinhas da Lilica Ripilica. Eu tinha muita roupinha da Lilica Ripilica. A minha mãe sempre comprava pra mim as roupas que eu gostava. E na época, hoje em dia até nem sei se existe,
mas as roupinhas da Lilica Ripelica, elas eram uma marca infantil. E fazia tudo detalhado assim pra criança, pra menina ou menino, né? E tudo bem delicado, tudo muito meigo. Não é diferente das roupas que existem hoje em dia pra criança. Que hoje em dia as roupas estão mais viradas assim pra moda adulta, né? Tem mães que vestem as suas filhas meninas de uma maneira que como se fosse uma adulta sei lá, de 15 anos, né? Nada contra, mas não, eu não gosto. Então eu usava essas roupinhas da Lilica Ripelica, que eram vestidinhos coloridos, com rosa, com florzinha, com... enfim. E a boneca Lilica Ripelica era muito bonita. Saudade de ser aquela menina magrinha, do cabelão bem lisinho, que adorava conversar com as pessoas. Eu, quando eu era criança, eu era muito magrinha. Eu era magrinha, mas era magrinha de ser magra, porque eu comia bem. Mas eu tinha um cabelo liso. O meu cabelo não era assim, meu cabelo era um liso escorrido, tipo cabelo de índia. Bem preto, bem preto, mas bem preto e bem escorrido. Bem de índia assim mesmo. E era muito comprido, era bem bonito. Saudade de quando eu não conseguia desenhar um coração direito, pois o meu tinha forma arredondada embaixo. Eu não conseguia desenhar um coração, eu fazia um coração redondo embaixo. Meu coração era redondo. Inclusive, meu pai tem uma cartinha que eu fiz pra ele quando eu recém entrei no colégio, que tem um coração assim desenhado, só que em cima ele aqui, em cima ele é assim, embaixo ele é redondo, sabe? Ele não fazia aquela ponta embaixo, ele é redondo, tá? Saudade Saudade de quando eu me sentava na porta do armazém e dividia uma melancia bem geladinha com meu pai. É que o meu pai e eu, a gente sempre foi muito fã de melancia. Bah, a gente é louco por melancia. Quer me ver feliz, me dá uma melancia. Aí o pai sentava lá na porta do armazém e dividia a melancia comigo, porque o meu irmão nunca foi muito fã de melancia. E a minha mãe também não. Então a melancia era pra mim e pro meu pai, né? A gente sentava lá na frente e comia aquela melancia bem geladinha. Ah, era muito bom. Isso me dá muita saudade. Porque são momentos que eu tive com o meu pai, entendeu? Saudade de tomar o restinho de café no copo que o meu pai deixava pra mim, pois eu preferia o café do que o leite. Quando eu era criança, eu tomava leite que a minha mãe me dava, né? E não é muito bom dar café pra criança, né? Só que daí, como o meu pai sabia que eu gostava, ele deixava assim, ó, um tantinho assim do copinho dele de café pra mim. Aí todo dia ele me dava, todo dia no café da tarde ele me dava, porque na verdade a criança tá em fase de crescimento, ela tem que tomar leite, né? E aí ele me dava um pouquinho assim, eu ficava bem faceira esperando aquele restinho de café. Isso aí marca também a gente, né? Vamos ver. Saudade de quando meu pai me chamava de piolinho. Quando meu pai eu era muito pequenininho, meu pai me chamava de piolinho. Saudade de matar as formigas e depois ter que ouvir meu irmão me xingando. Ah, isso aqui era um problema. Eu matava as formigas porque elas me incomodavam, né? E nós tinha muita formiga no pátio ali. E eu matava, só que quando meu irmão via eu matando as formigas, ele me xingava. Ele dizia, por que tá matando as formigas? Elas não estão te fazendo mal nenhum. E eu não gostava delas. Aí, ó, saudade do meu cachorro Tostão. Era meu companheiro e cuidava de mim. Cachorro Tostão, na verdade, ele foi meu companheiro sim, mas ele foi companheiro do meu irmão também. Se eu não me engano, se eu não me lembro, ele entrou na vida do meu irmão quando meu irmão tinha 8 anos. Eu não me lembro direito a história que eles me contaram. E ele acompanhou o meu irmão, o crescimento do meu irmão e tudo. Aí tu vê, meu irmão tem 10 anos de diferença de mim. Quando eu nasci, o meu irmão tinha 9 anos e meio. E aí o Tostão acompanhou a infância dele e acompanhou a minha também. Eu não lembro agora com quantos anos eu tava quando o Tostão morreu. Mas ele acompanhou a minha vida e do meu irmão. Então ele é um cachorro que foi muito importante pra mim e pra ele. Saudade de estar sentada ao lado do meu pai na calçada e quando passava o tio do algodão doce, meu pai me oferecia um. Ah, é que tinha o tio de algodão doce, né, que passava e eu nem pedia pro meu pai, ele perguntava pra mim, tu quer um algodão doce? Aí o meu pai me dava, então quando era o tio do algodão doce, meu pai vai me dar algodão. Ó, saudade da sacanagem que meu pai fazia comigo, que era me convidar para passear no centro de Guaíba e me colocava nas filas dos bancos, enquanto ele ia nos outros bancos. Era batatinha. O meu pai falava assim pra mim, vamos passear com o pai lá no centro? Eu digo, vamos, né, vou andar de carro, coisa boa, eu adorava, né. Chegava no centro, o meu pai, então tá, tu fica aqui pro pai, me botava na fila de um banco e ia pra outro, porque tinha vários, assim, boletos pra pagar coisa e tal, né, que o pai tinha mercado quando eu era criança, e ele me botava ali.
E eu ficava esperando, né? Eu digo, tá, uma hora vai. Aí quando chegava a minha vez na fila, o pai não tava lá, às vezes, porque tava em outros bancos. E eu ia passando, as pessoas na minha frente, pode ir, pode passar, moço, pode passar, moça, que eu tô esperando meu pai. Até que um dia meu pai aparecia. Aí eu tava ali, primeira da fila, né? Isso são coisas que a gente lembra, sabe? Que tu não vai esquecer. São coisas legais. Só que na época eu sabia que meu pai me sacaneava. Me convidava pra mim ir pro centro pra mim poder ficar na fila pra ele. Ó, saudade de quando meu irmão quase morria tentando me ensinar a ver as horas no relógio com ponteiro. Porque assim, ó, quando eu era pequena, eu tinha muita dificuldade em algumas coisas. Esse negócio de ver ver as horas no ponteiro, eu não entrava na minha cabeça. E ele ficava, aquele ponteiro, quando tiver no 9, quando tiver no 12, assim, 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 assim. E me explicava, daqui a um segundo eu já tinha esquecido tudinho. Não adiantava. Até que um dia eu aprendi, né? Mas eu aprendi, eu já era nega véia. Cadê? Saudade de quando ele assoprava a minha barriga e fazia aquele barulhão. Ah, ele tinha mania de assoprar minha barriga. Ele faz com a pérola também. Faz assim, ó. E faz um barulhão. E dá cosquinha. E eu dava risada. Saudade do pânico que meu irmão me deixou quando eu passei pra quinta série, dizendo que agora o bicho ia pegar. Quando eu passei pra quinta série, na época, a quinta série era diferente, então era um mundo novo. Porque da primeira à quarta série, tu não usava caneta, tu usava só lápis, tu não tinha caderno de divisórias de matéria, teu caderno era único para tudo. E na quinta série tudo ia mudar. Tu ia ter um professor para cada matéria, tu ia estudar de caneta, tu não ia ter um caderno para cada matéria. É um mundo diferente, né, para que a gente que tá em aprendizado. E ele me botou um pânico, ele disse pra mim, bah, meu, agora tu tá na quinta série, agora tu vai ver, o bicho vai pegar, quando tu estiver escrevendo, o professor vai apagar o quadro, tu nem conseguiu copiar tudo. E eu pensei, meu Deus, essa quinta série deve ser horrível. Cadê? Que agora o bicho ia pegar. Saudade. Isso aqui também. Saudade de não usar sutiã e poder ficar sem blusa nos dias quentes. Porque quando a gente é criança, menina, né? Tu não precisa usar sutiã, então tu pode ficar à vontade sem blusa, né? E hoje em dia não dá pra estar fazendo isso, né? Então, o texto terminou por aqui. Né? Eu li esse texto porque eu achei ele legal, ele é bonito. E é um texto que fala sobre saudade. E eu acho que todo mundo tem saudade da sua infância, né? Eu sei que tem pessoas que não tiveram uma infância boa, né? Infelizmente, né? Porque a infância é o início da vida da gente e na minha opinião, ela tem que ser a melhor fase mesmo, porque é onde tu vai estruturar o teu caráter, a tua base em tudo, né? Em tudo. O teu caráter, a tua força é a tua família que vai te direcionar pro bem ou pro mal, né? O teu pai e a tua mãe que vão te direcionar pro que é certo e pro que é errado, mas infelizmente existem sim pessoas que foram abandonadas, que não tiveram uma infância boa, que não tiveram um pai ou uma mãe para dar uma estrutura, dar o caminho certo, que se perderam na malandragem, se perderam no tráfico, se perderam no... enfim, né? Várias outras coisas ruins, né? Assim como tem colegas meus no tempo da escola que cada um seguiu um rumo, né? Eu tive meu primeiro grau, foi muito legal porque a gente teve sempre a mesma turma do início ao fim, né? Da segunda série, não digo da primeira, porque na primeira eu estudei no Rui Coelho e depois na época abriu o CIEP, então eles pegaram todo mundo do Rui Coelho e transferiram pro CIEP. Então lá a gente já deu uma dividida. Só que daí da segunda série até a oitava, né, foi o primeiro grau inteiro praticamente, a gente teve o prazer de ter toda a turma formada, toda a turma junta, formada junta, entendeu? A gente conseguiu realizar a formatura de primeiro grau juntas. Então a gente acompanha os colegas, né? Então é muito bonito tu parar e ver, o fulano se formou na faculdade de tal, o fulano hoje está estudando tal coisa, o fulano isso, o fulano aquilo, mas infelizmente tem a parte ruim, tem, o fulano entrou pro mundo do crime, o fulano entrou pro mundo das drogas, o fulano perdeu a vida num assalto, entendeu? Então, eu acho muito lindo, assim, essa parte da saudade, né? Eu gosto muito dessa palavra. Só que a saudade, tu tem que saber lidar com ela. A saudade, ou tu chora
triste, tu deixa ela tomar conta do teu peito, assim, e tu vive aquele abismo de tristeza, ou tu lidar com ela de outro jeito e tu tenta ter uma doce saudade, né? Tudo que eu escrevi aqui são coisas que pra mim são doce saudade, né? Nada que tem aqui me faz sofrer mais. Algumas coisas já fez por ser pessoas que já estão nos céus, né? Então, claro, ninguém gosta de perder ninguém, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso e saber que, na verdade, todo mundo se vai, né? Só que uns vão na frente e a gente vai ficando. E a gente também não precisa ter pressa de ir pra ficar com aqueles que já foram, porque a gente tem a nossa vida aqui ainda, a nossa trajetória, né? Cada um nasceu com uma meta, uma trajetória de vida e cada um tem um rumo para seguir, né? Somos todos predestinados a seguir um rumo. Temos o livre-arbítrio, a livre escolha e a gente que escolhe o que quer, né? Ou eu sigo o caminho do bem ou eu sigo o caminho do mal, né? Então, é isso que eu queria dizer. A saudade é uma coisa muito boa, tô sabendo lidar com ela, né? Se a saudade me machuca, hoje em dia, não. Eu consigo dizer que não me machuca mais, já machucou, né? Como eu falei, pessoas que eu não gostaria de ter perdido, que inclusive o texto aqui não falou de todo mundo, mas tem pessoas que me doeram muito ter perdido elas, né? Me doeu muito ter perdido elas. Mas hoje eu tenho a doce saudade, né? Porque eu, no meu entendimento, digamos assim, no meu entendimento em relação, não vou citar nenhuma igreja, não vou citar nada, nem a minha religião, porque eu sou indefinida ainda com a minha religião, até eu gosto muito, me criei no espiritismo, depois eu me batizei na igreja evangélica, só que um não tem nada a ver com o outro, mas eu aprendi muita coisa nos dois, então eu não sou contra nenhuma religião. Pra mim, tudo que é religião que te faz ser uma pessoa melhor, que te faz ser uma pessoa boa, que te faz amar o teu próximo, enfim, pra mim, a religião que a gente tem que ter é Deus, né? Deus é a religião de tudo. É muito triste saber que as pessoas brigam, se matam, se desentendem por causa de religião, né? É horrível mesmo. Então, assim, ó, vamos ficar com uma mensagem do dia, né? O dia hoje, eu não sei como é que tá na casa de vocês, né? Eu moro aqui em Guaíba. Aqui tá um dia bom porque tá fresquinho, né? Não tem sol ainda, acho que nem vai ter hoje, pelo jeito. Tá fresquinho, tá bom, tá um dia legal, sabe? Então a mensagem que eu tenho pra hoje, assim, ó, vamos tentar esquecer um pouco as mágoas que a gente tem da vida, porque todo mundo tem, isso é verdade, não vamos ser hipócritas também. Todo mundo tem suas tristezas, suas mágoas, seus desafetos, seus desamores, suas traições, e todo mundo já passou muita coisa ruim. Não vai ficar pensando tu aí que só tu já passou por coisa ruim, porque não, né? Vamos tentar amar mais o próximo, vamos tentar se voltar mais para as coisas espirituais, para as coisas da vida, vamos tentar pensar menos no umbiguinho da gente, né? Deus fez todos nós para amarmos uns aos outros e tá difícil, né? Tá difícil para todo mundo. Agora com esse negócio assim, no meu entendimento, essa pandemia que aconteceu, que tá escrito na Bíblia que isso ia acontecer, isso é um chamado de Deus para todo mundo, né? E mesmo assim ainda vai ter gente que não vai ir, né? Então, assim, a gente tá passando por essa fase tão ruim da vida da gente, desse negócio da pandemia. Eu não sei vocês, mas eu já tive pessoas próximas de mim que já morreram, já conheci pessoas que morreram, entendeu? Então, essa doença, ela tá aqui, tá do ladinho da gente, ela pode aparecer em qualquer um de nós, sabe? Então, vamos parar um pouco, refletir nas nossas atitudes, nos nossos desamores, nas nossas desavenças, na, nas nossas mágoas, porque eu acho que Deus quer fazer uma renovação na Terra. Só que para ele fazer isso, ele tinha sim que dar um choque em todos nós, né? Eu creio que, não sei quem vai assistir esse vídeo, mas eu creio que todo mundo que assistir conhece alguém que teve a doença, conhece alguém que morreu dela, já perdeu alguém que morreu dela, né? Então, vamos tentar abrir mais o nosso coração, voltar mais o nosso coração para Deus. E em relação à saudade, vamos guardar no coração tudo aquilo que a gente viveu. Vamos guardar até o que a gente viveu que não foi bom, porque o que vivemos que não foi bom foi para um aprendizado de alguma coisa. Às vezes a gente não consegue ainda saber, mas
que aquilo que eu vivi de ruim queria me ensinar. Às vezes a gente não consegue ainda, mas lá na frente vai conseguir, tá? Eu já me estendi demais, o meu vídeo já tá com 25 minutos, tá? Não sei se vão querer ver, porque ele tá muito comprido, tá bom? Mas então é isso. Então hoje é quarta, né? Uma ótima quarta pra todo mundo, né? E que dentro da casa de vocês reine todo o amor possível, reine toda paz, energia boa, enfim, reine o amor de todas as formas que ele possa existir. Um bom dia e uma ótima quarta-feira.